Deus, em nome de Jesus, em concordância com a tua santa e poderosa palavra, a tua palavra ela não voltará vazia. Te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, mais uma vez, porque o Senhor é digno de honra, de adoração e louvor. Oramos, ó Deus, neste momento, juntamente com a tua igreja, pela vida, ó Deus, do teu filho, o nosso amado pastor Jorge, pela iluminação do teu Espírito Santo. Ó Deus, tudo que fora preparado pelo Senhor, foi dirigido ao coração do teu filho, que seja ministrado com a ajuda do teu Espírito Santo ao coração da tua igreja. Assim nós oramos, Senhor, gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz estejam com todos. Amém. Muito bom estarmos nessa noite, final de semana, início de semana, e nós estamos aqui na presença de Deus, ontem, hoje de manhã, agora no culto à noite. Só temos que agradecer ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito e realizado em nosso meio. Antes de estarmos compartilhando a palavra de Deus, eu quero chamar aqui à frente um casal amado, que é o irmão César e a irmã Gisane. Gostaria que ambos viessem aqui à frente. Esses amados irmãos, que talvez alguns de vocês estão conhecendo, por gentileza, subam aqui. Estão conhecendo agora há pouco tempo, e talvez alguns de vocês estão conhecendo hoje. Mas esses amados irmãos eu já os conheço há pelo menos 20 anos. Esses amados irmãos serviram a Deus de forma dedicada e honrosa na Igreja Presbiteriana de Miguel Pereira por 20 anos. Desses 20 anos que os irmãos serviram lá, eu tive o privilégio de pelo menos 10 anos, 8, 10 anos acompanhados. Eu estava junto quando eles se achegaram à igreja, quando eles começaram a caminhar. O irmão César, com o passar do tempo, foi eleito a diácono na Igreja Presbiteriana de Miguel Pereira. Depois foi eleito presbítero na Igreja Presbiteriana de Miguel Pereira. A irmã Gisane trabalhou na secretaria da escola dominical, trabalhou com a SAF, secretária da SAF. Tinham células na casa dele, que a gente chamava na época de GECOM, que eram pequenos grupos nos lares. Por que nós estamos dizendo isso? Porque são irmãos conhecidos, são irmãos abençoados, que dão testemunho, que servem a Deus. São irmãos que serviram a Deus durante muito tempo, como eu já disse, na Igreja Presbiteriana de Miguel Pereira, e aprove ao Senhor. Nós entendemos, eu até falei isso hoje na reunião do conselho, eu nunca usei a minha amizade com eles para poder que eles viessem para cá, porque eu entendo que essas decisões de ir para uma outra igreja, ainda que seja do mesmo campo, do mesmo presbitério, mas ainda assim tem que ser na direção do Espírito Santo, né? Não é por imposição, não é por força, mas é a direção do Espírito Santo. Estou só resumindo para que a igreja tome ciência. E esse casal, não porque teve nenhum problema, não porque brigou, não porque estava em disciplina, mas chegou o momento que eles deixaram de congregar em Miguel Pereira e, conversando, visitando aqui, eles manifestaram o desejo de estar congregando aqui conosco. E por eles já serem da presbiteriana, uma igreja co-irmã, não há necessidade, como fazemos às vezes, de trazer uma classe de explicação, porque eles já passaram por tudo isso na igreja presbiteriana. Então, se alguém dizer, mas eles já chegaram, já estão sendo recebidos, então eu já estou explicando o porquê, para que não haja nenhum mal-entendido ou conversas ou falas desnecessárias. Os nossos irmãos estão aqui, de livre e espontânea vontade, manifestaram o desejo de estarem servindo a Deus aqui, já passou pelo conselho hoje pela manhã, foram admitidos no conselho e agora eles estão aqui para ser apresentados para a igreja. Amém?
Então os irmãos entenderam isso, amém? Né? O nosso irmão César, ele é fiscal de trânsito lá em Miguel Pereira. Nossa irmã também trabalhadora, está sempre aí na luta. Esses irmãos agora vão estar descendo a serra, né? Geograficamente mudou um pouco, mas eles estão vindo para somar. E aí o que eu pergunto, que é de praxe, irmão César e irmã Gisane, é de livre espontânea vontade que os irmãos desejam se tornar membro dessa igreja? Sim. Amém? Glória a Deus. E vocês, né, como membro dessa igreja, prometem ser submissa à autoridade dessa igreja enquanto essas autoridades estiverem debaixo da orientação do Senhor? Sim. Vocês prometem estar aí unindo forças conosco e nos ajudando a desempenhar o papel que é o reino de Deus aqui nessa localidade? Sim? Amém. Amada igreja, vocês nessa noite, com alegria no coração, recebem o irmão César e a irmã Gisane para juntos caminharmos, para juntos crescermos, para juntos fazermos a obra do Senhor? Sim? Sim! Amém. Quero convidar meus amados presbíteros Vanderlei e José Roberto. Quero convidar a igreja que se coloque de pé. E eu gostaria que você pudesse erguer suas mãos para esse casal. Que nós pudéssemos, meus amados presbíteros, que você pudessem, eu fico aqui, os presbíteros ficam ali, que vocês pudessem estar orando por esses amados irmãos, que vocês possam acolhê-los com amor, recebê-los com amor, com carinho, ajudá-los, porque embora eles já estão 20 anos servindo na igreja presbiteriana, como eu já disse, mas cada comunidade de fé tem as suas particularidades. Então que aqui eles tenham um ambiente saudável, que aqui eles criem vínculos, laços, e que juntos, porque a obra de Deus não é feita pelo pastor, não é feita pelos presbíteros, a obra de Deus aqui nessa localidade, né, Deus tem nos confiado, amém, queridos? Então é responsabilidade nossa. O bem da igreja, a harmonia da igreja, sabe, a boa convivência depende de cada um de nós, de incentivarmos uns aos outros em amor, com mansidão, com respeito, com carinho, porque isso vai fazer com que a gente se consolide cada vez mais. Uma igreja forte, unida, nós estaremos mais preparados para poder saquear o inferno para a glória de Deus. Então nós vamos estar orando por esse amado casal. Senhor Jesus, no Teu nome estamos aqui nessa noite com os nossos corações gratos, Senhor. Estamos alegres, ó Deus, porque nós entendemos que o irmão César e a irmã Gisane, ó Deus, que manifestaram o desejo de estar congregando aqui conosco, nós entendemos, ó Deus, que é a direção do Teu Espírito Santo. E nós, ó Deus, Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, mas o Senhor tem enviado trabalhadores para a Sua seara. Nós Te louvamos pela vida do nosso irmão César, Te louvamos pela vida da nossa irmã Gisane, por esse casal, ó Deus, tão abençoado, que se servem, ó Deus, há tantos anos com dedicação, com amor, com compromisso, e que aqui, ó Deus, não seja diferente. Que os Teus servos continuem firmes no Senhor, continuem testemunhando, ó Deus, para o Teu reino, e que aqui, ó Deus, na igreja presbiteriana e Conrado, seja, ó Deus, um ambiente, ó Deus, agradável, para que eles possam, ó Deus, dar continuidade àquilo que o Senhor já tem realizado na vida deles, ó Pai. Que aqui eles tenham a oportunidade de exercer os dons e os talentos que o Senhor já tem depositado sobre a vida deles. Que aqui, ó Deus, juntos possamos estar nos fortalecendo cada vez mais para cumprir o Teu ID, Senhor Deus. Que a igreja presbiteriana em Conrado seja uma bênção para esse casal, e que esse casal seja uma bênção para essa igreja, e que juntos, Senhor, numa só fé, num só amor, num só espírito, olhando, Senhor, para a mesma direção, nós possamos marchar firmes, Senhor, fazendo a Tua vontade, ó Deus, cumprindo o Teu querer, ó Pai. Obrigado, Deus, por esse casal, obrigado por essa família. Nós nos recebemos com alegria no nosso coração, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Irmão César, irmã Gisane, considere-se
membros oficiais da Igreja Presbiteriana em Conrado. Amém? Vamos louvar a Deus por isso. Nossos presbíteros estarão aí dando a festa de companhia, dando as boas-vindas. Deus abençoe. Fique aí um pouquinho, irmão Gisane. Deus abençoe, meu amado irmão César. Os irmãos gostariam de falar algo à igreja? Esse é o momento. Pais, amados irmãos, estou muito feliz, em primeiro lugar porque Deus concedeu estar aqui, em segundo lugar porque o pastor Jorge, além de pastor, ele é meu amigo pessoal há muitos anos, e aqui é um local que eu me sinto em casa, literalmente, porque eu já conheço a maioria, todos, pelo menos a minha faixa etária, eu já conheço todos, porque eu trabalhei muitos anos aqui com ônibus, então já conheço, tem ali o nosso irmão que eu conheço há 30 anos, Toninho e outros aqui, entendeu? Então eu me sinto em casa, muitas vezes eu passei aqui e eu via essa igreja inacabada e jamais eu ia imaginar que Deus ia me trazer para esse local, eu e minha esposa, entendeu? Mas como o que Deus faz não depende da gente, entendeu? Nós estamos aqui hoje, entendeu? O tempo é de Deus, o tempo não é nosso. Nós às vezes tentamos forçar aquilo que Deus quer para a nossa vida, entendeu? Amo o pastor Cláudio, meu amigo pessoal, de estar na casa dele, estamos juntos. Mas foi o momento de estarmos aqui, Deus me trouxe, entendeu? Eu quero me colocar à disposição também para estar ajudando os irmãos naquilo que for preciso, que for necessário, que tiver ao meu alcance. Estarei aqui junto com o pastor Cláudio, ajudando, junto com os irmãos, entendeu? E aos poucos nós vamos... pastor, eu até troquei o nome dele, pastor Cláudio. Não, gente, é porque eu convivi com o pastor Cláudio tanto tempo, entendeu? Mas é amado também, é amado irmão nosso, entendeu? Então, e aos poucos nós vamos conhecendo essa nova geração aí que eu não conheço, entendeu? Estamos à disposição. Muito obrigado, pastor, muito obrigado à igreja por ter nos recebido e a Deus em primeiro lugar, porque dele é toda a honra, toda a glória, todo o poder. Amém. Deus abençoe, glória à família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém? Queridos, vamos abrir Hebreus capítulo 11. É 11, Rafael? Eu falei o quê? Não, é 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o 25. Hebreus, abra aí. Carta aos Hebreus, capítulo 10, 19 a 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, 19 até o 25. Um texto bem conhecido, eu quero falar hoje, dentro dessa narrativa desse texto, e trazer algumas aplicações e considerações para a nossa vida. Você pode permanecer sentado, mas aprecie essa leitura com reverência, com santo temor. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos a admoestação, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém? Queridos, nessa noite eu quero meditar com os irmãos à luz dessa palavra.
E é importante a gente entender algumas coisas importantes a respeito dessa leitura. O escritor aos Hebreus, nós não temos a identificação de quem foi que escreveu essa carta aos Hebreus. Os Hebreus eram ali judeus, tá? Que viviam o judaísmo, viviam debaixo da lei, viviam os costumes judaicos, mas esses judeus, parte desses judeus, se converteram ao cristianismo. Eles foram alcançados pela graça do Senhor. Então nós estamos falando de quê? De um grupo que vivia, que nasceu, que foi ensinado, que foi doutrinado dentro de uma cultura, e a cultura judaica tem os seus costumes, os seus ritos, mas de repente a graça do Senhor alcançou o coração daquelas pessoas, de um grupo de pessoas. Contudo, essas pessoas, e talvez a gente já tenha passado por isso, eles estão enraizados com a cultura deles, porque imagine alguém que nasce dentro de uma cultura, que aprende a respeito de determinadas coisas, e de repente ela está vislumbrando uma nova realidade. Talvez assim foi com a gente. Quantas pessoas estão aqui que viveram no espiritismo, que viveram no catolicismo? Quantas pessoas que aqui estão e viveram em outras práticas religiosas, outros nem tinham prática nenhuma religiosa, e quando o Evangelho entra na nossa vida, nós temos que aprender e começar a caminhar nessa nova direção, não é assim? Nós temos agora muitas coisas a aprender, muitas coisas a viver, temos que aprender de Cristo, sobre o Espírito Santo, porque existem algumas realidades espirituais que acontece na nossa vida, que muitas das vezes nós não nos apercebemos. Quando Jesus entra na nossa vida, e nos salva, e nos redime, quando o Espírito Santo passa a fazer morada na nossa vida, muita coisa muda. Eu sempre digo e repito que às vezes eu fico até preocupado quando alguém diz: olha, eu estou com Jesus, recebi Jesus, ou aceitei Jesus, como queira o termo usar, e a gente pergunta: e aí, o que mudou? Como está? Não, está a mesma coisa. Porque quando o Evangelho entra, algo acontece. A gente não pode simplesmente banalizar o que Jesus fez. Nós não podemos banalizar o Evangelho. O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho nos confronta. O Evangelho nos bota no prumo. Então essa pequena comunidade que agora está vivendo a fé cristã, eles precisavam aprender muitas coisas. E uma das coisas que está relacionada nesse texto aqui, eles precisavam saber o privilégio, e olha que interessante isso, o privilégio que eles tinham agora de poder acessar a presença de Deus. Repito, esse texto que nós lemos aqui, ele está falando que o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. E talvez você ouvindo isso vai dizer: não, mas eu acesso o Senhor. Amém. Mas para eles isso não era tão simples. Então, no desejo que você compreenda um pouco mais, eu quero trazer um pano de fundo histórico, cultural, para que a gente entenda o que eles estavam vivendo e o que eles iam passar a viver. Como nós sabemos, a partir de Moisés peregrinando no deserto, Moisés resolveu, amando do Senhor, debaixo da orientação do Senhor, fazer o que nós chamamos de tabernáculo, que era o quê? Uma construção feita à base de madeiras e de couro de animais e tecidos densos. Então, grosseiramente falando, era como se fosse uma barraca grande, gigante. E o povo de Israel, peregrinando no deserto, ali tinha o tabernáculo, e quando Deus direcionava que aquele povo tinha que avançar, o tabernáculo era desmontado e era montado posteriormente aonde o povo parava. No tabernáculo é onde se fazia ali o serviço cristão. Ali tinha os levitas, ali tinha o sacerdote, o sumo sacerdote. Então essa era
a cultura do povo enquanto estava no deserto. Adiantando um pouco, né, quando o povo assume a terra e começa a ter os reis, né? Aí o primeiro rei é quem? É o rei Saul. Depois vem o rei Davi. E Davi intenta no seu coração fazer um templo para o Senhor. Davi, ele olha e fala: eu tenho um palácio, eu tenho uma casa, eu tenho do bom e do melhor, e eu quero fazer então um templo para Deus. Nós conhecemos a história. Deus falou a Davi: olha, você é um guerreiro, suas mãos estão sujas de sangue, você mesmo não vai construir. E nós vemos em 1ª, 2ª Crônicas, Davi faz apelo para levantar recursos, ouros, pratas, pedras preciosas, para se construir o templo do Senhor. Quem realmente constrói o templo do Senhor, né, para o Senhor, melhor dizendo, quem constrói o primeiro templo para o Senhor é Salomão, né? Não esse de São Paulo, não esse templo de São Paulo, mas o primeiro templo construído foi o templo de Salomão. Isso foi cerca de 1005 antes de Jesus. Um templo imponente, né? E ali nesse templo havia, né, pedras preciosas, ouro, uma construção fenomenal. Dentro do processo histórico, Nabucodonosor destrói esse templo. E aí Zorobabel vai e reconstrói o templo. É a segunda vez que o templo é reconstruído. Aí já estamos falando de 600 a.C. Com o passar, guerras, desobediências de Israel e tantas outras coisas, o templo também é destruído. E Herodes, ele vai então reconstruir. Herodes I vai reconstruir o templo. E isso já acontece no ano 70 depois de Cristo. E por que eu estou falando dessa questão de templo? Porque o templo era o lugar do encontro com Deus. A associação que as pessoas tinham em relação ao templo era o quê? Era o lugar onde as pessoas tinham encontro com Deus. Tanto é que as pessoas peregrinavam e viajavam dias, semanas, meses para poder estar no templo. O Salmo 122, por exemplo, que nós lemos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era a peregrinação das pessoas que iam andando, e aí ia passando pelo caminho nas casas das pessoas que também serviam o Senhor, e aquelas pessoas se juntavam: vamos todos juntos, e eles peregrinavam e iam à casa do Senhor. Então o templo era o local, o lugar do encontro com Deus. E como funcionava o templo? Um dia eu vou trazer uma maquete, a gente pode dar até uma série de estudos sobre isso, vai ser bem legal. O templo era dividido em 3 partes. A primeira parte do templo era chamada de átrio ou pátio. Era uma parte que era descoberta, era um cercado gigante, fazia parte do templo, era descoberta, era o ar livre. Não sei aqui mensurar as dimensões, mas ali era o átrio. E no átrio, todo israelita tinha acesso. Ou seja, todas as pessoas que peregrinavam, que vinham de longe, né? Jesus mesmo foi esquecido no templo. José e Maria viajaram dias para poder ir até o templo. As pessoas chegavam e elas ficavam aonde? No pátio. No átrio, que era o pátio, no lugar aberto. Ali no pátio, no átrio, era o que? A iluminação era solar, era o sol, né? A luz do dia. Dentro do átrio, dentro desse pátio, havia também 3 divisões. Havia uma parte dedicada aos israelitas homens. Havia outra parte dedicada às mulheres israelitas. E havia uma outra parte dedicada aos gentios. Então não se misturava os homens israelitas num lugar,
As mulheres israelitas em outro lugar e os gentios em outros lugares. Pastor, quem são os gentios? Para a gente entender hoje, são as pessoas que não professavam a mesma fé. Sabe? São pessoas que iam, mas não eram israelitas, não eram judeus, não tinha essa nacionalidade. Então havia essa separação. Então ali havia os átrios, aonde o povo podia ir, mesmo com essas divisões. A iluminação, guarda isso, era o sol. Mas além dos átrios, havia um outro lugar, que se chamava lugar santo. Então tem o átrio, que é o pátio, e tem o lugar santo. Somente agora os sacerdotes tinham acesso. E os sacerdotes adentravam ao lugar santo somente aos sábados. Aos sábados, os sacerdotes adentravam ao lugar santo. Qual era a iluminação do lugar santo? Era iluminado por um candelabro, um candeeiro, podemos assim dizer, uma candeia com 7 chamas. Você já viu a figura de um candelabro? Né? Tem bronze, cobre, tem 7 chamas. Então, no lugar santo, havia ali o sacerdote, que entrava só aos sábados, e a iluminação ali era através do candelabro, que eram 7 chamas que iluminavam aquele local. E ainda dentro do templo havia um lugar que era o santuário, ou Santo dos Santos, que era um local que era dividido por densas cortinas. Tá? Quando a Bíblia fala que o véu se rasgou, esse véu eram umas cortinas de pano densas, sabe? Que pegava do alto até o chão. E dentro, atrás dessas cortinas, havia o quê? A arca da aliança. E ali continha o quê? Uma efa de maná. Né? Quem lembra de armazém, aquele canecão chanfrado assim? Aquilo é uma efa, né? Uma efa de maná. Havia a tábua dos 10 mandamentos e havia também a vara de Arão que floresceu no deserto. E aquela arca com querubins de ouro, ali estava a presença do Senhor. E quem podia entrar no Santo dos Santos, no lugar onde Deus se manifestava? Somente o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote só podia entrar no local aonde estava, onde se manifestava a presença de Deus, só podia entrar uma vez no ano. E o maravilhoso, eu acho maravilhoso, átrios, era o sol que iluminava. Lugar santo era o candeeiro. Santo dos santos, tudo fechado, não tinha luz. O que iluminava era a glória de Deus. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava ali, e ele entrava amarrado, uma corda em sua cintura, estendida até lá fora, e ele tinha uma roupa toda preparada para entrar no Santo dos Santos, tinha que se consagrar, para ali receber a direção de Deus, para ali ouvir Deus, para ali fazer o sacrifício, sabe para quem? Para o pessoal que está lá no pátio. A pessoa peregrinava, vinha e ficava lá no pátio, não podia estar no lugar santo, não podia estar no Santo dos Santos, e o sacerdote entrava no Santo dos Santos somente uma vez por ano. Na roupa do sumo sacerdote há o que chamamos de filactéres. E enquanto ele estava lá oferecendo sacrifício a Deus, adorando a Deus, ele estava em movimento, lá de fora se ouvia um barulho. Mas se o sumo sacerdote entrasse em pecado ou fizesse algo que desagradasse a Deus, na presença de Deus, na Shekinah de Deus, que era a presença de Deus, ele era fulminado e morria, e as pessoas só tinham que depois puxá-lo por aquela corda. Por que eu estou dizendo isso? E ali não tinha luz do sol, não tinha candelabro. O que iluminava ali era a glória do Senhor. Então imagine as pessoas no pátio,
aguardando para que o sacerdote, o sumo sacerdote, fizesse o que fosse necessário, fosse aceito pelo Senhor, para que a bênção de Deus chegasse na terra. Então esses judeus aqui, aos hebreus, esses homens, essas mulheres, eles estão acostumados com esse rito. Então para eles culpa é isso, você está entendendo? E era. Então era caminhar, peregrinar, oferecer um sacrifício sim, mas ficar no pátio. Mas quando Jesus vem, aleluia, quando o Senhor é crucificado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Não se rasgou de baixo para cima, porque a salvação não é de baixo para cima, a salvação vem de cima para baixo. E aquilo que separava o povo da presença de Deus, deixou de separar. Agora não precisa mais a arca, agora não precisa mais um sumo sacerdote, agora quem recebeu Jesus tem acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Nós chamamos isso dentro da teologia, que é o sacerdócio universal do crente. Você tem acesso à presença de Deus. Você que tem o Senhor Jesus na sua vida, você pode dobrar os seus joelhos, ou mesmo em pensamento, e você acessa a presença do Senhor. Só que esses judeus convertidos não sabiam disso. E eles achavam que precisava de um sumo sacerdote, que precisava de um homem. Mas Jesus foi o nosso sumo sacerdote. E eles agora podiam desfrutar da presença de Deus. Então esse texto que nós lemos fala desse privilégio. E o que eu quero trazer para a nossa vida hoje é: temos aproveitado esse privilégio? E olha o que o escritor aos Hebreus diz, e aí nós vamos para o texto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Olha só o que o escritor diz. Você tem que ter o quê? Intrepidez. O que é isso? Coragem, ousadia, fé. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar onde? No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Então o escritor de Deus está dizendo: meus irmãos, agora vocês não precisam peregrinar, agora vocês não precisam depender de um homem que é falho para vocês acessarem a presença de Deus. Vocês, pelo que Jesus fez, vocês, pelo nome de Jesus, vocês podem estar na presença de Deus, porque graças ao que Jesus fez, hoje, eu, você, nós temos paz com Deus. Deus não é mais nosso inimigo, Deus não está mais contra nós, pelo contrário, Paulo diz: se Deus é por nós, se Ele está ao nosso favor, quem será contra nós? Amada igreja, amados irmãos, você às vezes sofremos, padecemos e deixamos de usufruir desse grande privilégio. Você pode estar na presença do Senhor. Nas suas lutas, nas suas dores, nas suas noites intermináveis, nos dias difíceis, nos dias sombrios, nos dias de lutas, nos dias de ataque, recolha-se, esconda-se à sombra do Altíssimo, busque o Senhor, entra com intrepidez. Isso não é falta de respeito, é com coragem, com ousadia e fé. O Senhor está em todo lugar porque Ele é onipresente. Mas Ele se manifesta onde a sua presença é invocada, aonde tem alguém que o busque. Então, se você buscar o Senhor, se você clamar ao Senhor, Ele se revela, Ele se manifesta na sua vida. Então eu e você podemos usufruir desse privilégio. Entre com intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou. E ele continua em versículo 21, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha só, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé.
Sabe o que Tiago diz? Achegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Sabe o que esse texto está nos convidando? A nos aproximar do Senhor. Você pode estar mais próximo de Jesus a cada dia. Você pode desfrutar dessa presença bendita a cada dia. Aproxime-se do Senhor. Qual tem sido a inclinação do nosso coração? Estamos nos achegando às vezes para tantas coisas que trazem decepção, que nos trazem dor, que nos trazem frustração, quando na verdade o Escritor está dizendo: aproximemos. Sabe o que o Escritor está dizendo? Não tenha medo. Não tenha medo. Você pode buscar o Senhor, você pode se aproximar dEle, você pode ser íntimo dEle, você pode vivenciar a realidade do Evangelho na sua vida, você pode desfrutar da sua presença, você pode ouvir a sua voz, você pode ouvir as suas repreensões, o seu conselho, a sua direção. Aproxime-se do Senhor, porque quando nos aproximamos do Senhor, menos do mundo estará em nós. Quanto mais perto de Jesus estamos, menos do mundo tem em nós. Quanto mais perto de Jesus estamos, menos da nossa carnalidade está em nós. Nós estamos hoje vivendo uma época de influência. Todo mundo quer ser influência, nada contra, salvo algumas exceções. Mas nós temos que ser influenciados pelo Senhor. Se aproxime de Deus, aproxime com o coração sincero. Aqui está dizendo com sincero coração. Sabe o que é isso? Você se aproxima de Deus dizendo: Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor, eu sou tão falho, Senhor, eu sou pecador, mas eu me aproximo de Ti, porque eu quero encontrar cura. Eu me aproximo de Ti porque eu quero ser renovado. Eu me aproximo de Ti porque eu quero ser transformado. Eu me aproximo de Ti porque eu quero o Teu perdão. Eu me aproximo do Senhor porque eu quero melhorar. Eu me aproximo do Senhor porque eu quero ser curado, curado do corpo, curado da alma, curado das minhas emoções. Se aproxime do Senhor com sincero coração, mas também o que? Em plena certeza de fé. É o mesmo escritor aos Hebreus que diz assim: ora, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. É o escritor aos Hebreus que fala sobre o que é fé, a certeza de coisas que não se vê. É o escritor aos Hebreus que vai dizer que quando nós nos aproximamos do Senhor, nós temos que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu me aproximo de Deus através da oração, quando eu quero alinhar a minha vida com a vontade do Senhor, eu tenho que fazer isso com fé, sabendo quem é Deus, sabendo o que Ele pode fazer. Então, é o que? É um relacionamento pessoal. O que o escritor dos Hebreus está dizendo é um relacionamento pessoal. Busque o Senhor. Aqui na igreja nós estamos encorajando uns aos outros, mas a nossa busca não deve ser interrompida aqui, não deve ser apenas aqui no culto, não deve ser apenas aqui na igreja. Você precisa buscar o Senhor o tempo todo. E aí ele vai dizer, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Sabe o que isso é maravilhoso? Eu não sei como foi a sua vida antes de Jesus. Eu não sei se você, assim como eu, fez algumas coisas das quais você não se orgulha hoje. Ninguém está aqui para julgar o seu passado, os caminhos que você trilhou, as coisas que você fez. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura. Os hebreus tinham dificuldade, porque a gente tem dificuldade de lidar com a graça de Deus. Como pode alguém que faz as coisas erradas, de repente se arrepende e Deus perdoa e restaura? Nós temos esse problema, não é verdade? A gente desconfia da conversão dos outros. Não é possível que aquele cara se converteu, não é possível que aquela mulher se converteu. O pessoal do mundo fala assim: fez o que fez, aprontou todas e agora virou santo. Parece que incomoda, né? Quando a gente vê uma vida transformada, nem parece que a gente serve a um Deus vivo que tem todo o poder. O Senhor restaura, transforma. Por isso que Ele fala: se aproxime com a consciência limpa, porque Jesus te perdoou.
para trás as coisas que ficam para trás e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, não tem acusação de Satanás sobre a sua vida. Porque às vezes nós somos impedidos de nos aproximarmos do Senhor, porque Satanás fica no nosso ouvido. Você não é digno. Você vacilou. Olha o que você fez. Olha só. Né? Não tem aquele filme, eu sei o que você fez sábado à noite. Eu sei o que você fez no verão passado. Se você confessar os seus pecados, Jesus é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados. E aí você pode se apresentar ao Senhor com consciência limpa, purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Está dizendo o que? Do seu batismo, da sua regeneração. Você nasceu de novo. Você apenas não tomou um pouco de água na cabeça, ou alguns foi deitado numa piscina ou no rio. A sua condição espiritual mudou. Não devemos mais, precisamos entender que não somos mais como éramos antes. Quando eu tenho essas verdades no meu coração, olha, eu nasci de novo. Quero que você pense sobre isso. Como é que você olha para a sua vida? Você entende que você nasceu de novo? Você entende que você é nova criatura? Você entende que uma página virou na sua vida e você precisa contar a sua vida agora e daqui para frente, a partir do momento que Jesus entrou na sua vida? Às vezes a gente fica arrastando, Deus nos perdoa, mas às vezes a gente não. Então, purificados da má consciência e lavar o corpo com água. Aí ele vai dizer maravilhosamente aqui no versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Agora o escritor aos Hebreus está falando o quê? Vida com perseverança, sem vacilar. O vacilo é o quê? Um tropeço. O vacilo é o quê? Um desvio na rota. O vacilo é o quê? É quando a gente está caminhando bem, mas por alguma circunstância, por alguma coisa, a gente deixa de olhar para o Senhor. O vacilo é o quê? É você regredir na fé. O vacilo é o quê? É você parar a sua caminhada cristã. Qual é o vacilo, né? Um vacilão, é um termo aí usado. Qual é o vacilo? É você regredir. É você voltar às velhas práticas. É você um dia estar firme, no outro dia você não quer mais saber de nada. Deus não quer que a gente seja assim, claudicante, manco. Né? A palavra claudicante quer dizer manco. Sabe? Manco na fé, que está se arrastando. Eu sei que às vezes nós estamos assim, mas o escritor aos Hebreus está dizendo para a gente guardemos firme a confissão da esperança. Quem é a nossa esperança, queridos? Jesus é a nossa esperança. Guarde isso firme no seu coração. Quando as coisas estiverem difíceis, lembre do Senhor. Ele é a nossa esperança. A redenção está nele, a saída está nele. Essas verdades enraizadas no nosso coração vai nos ajudar nas horas difíceis, porque são nas horas difíceis que a nossa fé é provada. A nossa prova que somos cristãos fervorosos não é na bonança, não é velejando no barco com um sol quente, com águas tranquilas e ventos moderados. A prova da nossa fé é quando vem a madrugada, quando vem a noite, as ondas assolam o barco da nossa vida e a gente não sabe o que fazer. É ali que se desponta quem crê no Senhor. Então nós precisamos estar firmados, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. E aí ele diz algo maravilhoso. Pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. Ah, queridos, eu não sei se estou me fazendo entender, mas como isso vai mudar a nossa vida.
se você entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor e confiar nele, a despeito das lutas, a despeito dos problemas, a despeito do que você está enfrentando hoje, a despeito do que você está sentindo agora. O apóstolo Pedro vai dizer: lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele vai, não porque ele tem cuidado de nós. O salmista vai dizer: muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas os livra. Então nós precisamos confiar no Senhor. Quem fez a promessa é fiel. Ou seja, Ele não mente, Ele não falha, Ele não se arrepende, Ele não vai mudar de ideia. Se Ele prometeu, você vai poder confiar. E o que Ele prometeu vida eterna. Você pode confiar nisso, amém, queridos? Você está salvo, selado em Cristo Jesus. Ele não te prometeu uma vida fácil nessa terra, mas Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não prometeu que você, em alguns momentos, não vai se sentir oprimido e sobrecarregado, mas Ele prometeu: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então tem descanso, tem refrigério, tem saída, tem direção, tem bênção para a nossa vida, e eu preciso crer nisso. Eu preciso acreditar, porque quem fez a promessa é fiel. Nós precisamos ser reconhecidos pela fé, queridos, pelo amor. Nós não podemos desesperar. Eu sei que tem situações que abalam nossas estruturas. Eu sei que tem dias que são difíceis. Eu sei que se eu parar aqui com cada um de vocês, talvez cada um de nós, a começar em mim, tenha um drama, uma situação difícil, um problema familiar, uma enfermidade, um problema com alguém na família. Mas nós vamos desistir? Você vai desistir, irmão? Você vai abrir mão da sua fé? Ou você vai olhar para o Senhor e vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou confiar no Senhor até o fim? Por quê? Porque Ele é fiel. E a fidelidade de Deus não está a mim, Ele é fiel a Ele mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel, ainda que sejamos infiel. E aí o versículo 24, o escritor aos Hebreus continua: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É um coração de pastor que está escrevendo aqui, e é a vontade de Deus. Porque ele está dizendo agora: isso não é só para você. Se você está vivendo isso, use o que está acontecendo com você, use a sua fé, use a sua experiência com Deus, use o que Deus está realizando na sua vida para ajudar aquele que está mais abatido. Não é lindo isso, queridos? Não sei se você percebe como isso é maravilhoso. O escritor aos Hebreus está dizendo que nós devemos encorajar uns aos outros. E é por isso que ele vai dizer: consideramos-nos também uns aos outros para o quê? Estimular. Sabe o que é um estímulo? É provocar uma reação. O que é um estímulo? É animar. O Marcão, permita-me usar uma experiência do Marcão e da minha mãe. Eles fazem uso de marca-passo, que é uma bateria que emite ondas elétricas, que passa dentro da artéria e fica dentro do coração. E se o coração estiver no ritmo sinusal, que é o ritmo do coração, está tudo bem. Se o coração, por algum motivo, perder um pouco e ficar uma baquicardia, ou seja, diminuir os ritmos, o que o marca-passo faz? Ele estimula. Ele é intermitente. Ele estimula, dá um choquezinho. O Marcão não sente, mas o coração dele sente. E aí ele estimula o quê? O coração a bater.
maravilhoso isso. Nós podemos estimular os outros. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Que tipo de estímulo nós estamos trazendo para o outro? Será que nós estamos usando a nossa vida para desanimar os outros? Será que nós estamos usando a nossa vida para tirar as pessoas da presença de Deus, para entristecer o coração dos outros? Ou nós estamos usando a nossa vida para estimular? Será que quando nós estamos vendo o nosso irmão que está caído, que está sofrendo, que está ferido, será que nós usamos amor, misericórdia para dizer: irmão, levanta, vamos junto, eu te ajudo? Será que quando um irmão vem para a gente falar, às vezes de uma crise, de um problema que está acontecendo na igreja, será que a gente chega e diz: irmãos, vamos orar, olha para Jesus, libera perdão? Será que nós temos sido canal de bênção para estimular uns aos outros a crescer, a se firmar na presença de Deus? Ou será que a nossa vida tem sido usada para um desserviço para o reino? O que o texto está dizendo aqui: estimule, ou seja, provoque uma reação, mas provoque uma reação boa. Estimule seu irmão a ser um crente melhor, a orar, a buscar o Senhor, a se santificar, a amar a obra de Deus, a amar a igreja. Estimule o seu irmão a isso. É o que o texto está dizendo. Estimule ao que? Ao amor e às boas obras. Não é estimular o ódio, a raiva, o rancor, mas é estimular o que? Ao amor e às boas obras. Então que você seja alguém que seja um canal de bênção para ajudar o seu irmão a se firmar, para ajudar o seu irmão a se santificar, para ajudar o seu irmão, a sua irmã a estar mais próximo do Senhor. E aí o versículo 25, e eu quero que você preste atenção nisso. E o versículo 25 é aquele texto que todo pastor gosta de usar. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestação, quanto mais vede que o dia se aproxima. Aí, aqui tem lições maravilhosas. Primeiro ele vai trazer um mandamento: não deixe. Sabe o que é isso? Postura. Sabe quem decide? Você. É você que firma o propósito. É você que firma o propósito. A gente está aqui para te estimular, mas a decisão é sua. Porque eu sei que se você quiser, você vem. Eu sei que se você quiser, veja bem, eu preciso sempre ser coerente. Não estou falando do quem está enfermo. Não estou falando daquele que está numa escala de trabalho. Porque o meu irmão, o seu irmão precisa trabalhar, né? E às vezes tem escala, tem plantões noturnos, tem plantões dia de domingo. Não estamos falando disso. Não estamos falando de quem está doente, está numa cama, ou está com problema de locomoção. Não estamos falando do que pode acontecer daquela pessoa que não tem recursos. Já viu o preço da passagem? Então não estamos falando desse tipo de situação. Mas nós estamos falando daquele que pode e às vezes decide não congregar. Sabe qual é a raiz desse texto, dessa aplicação aqui, dessa colocação? Não deixe de congregar. Nós podemos traduzir assim: não deixe de se reunir como igreja. É isso que o texto está dizendo. Porque se reunir, a gente se reúne. A gente se reúne para o churrasco, nada demais. A gente se reúne para o futebol. A gente se reúne para fazer qualquer outra coisa. A gente se reúne para um aniversário. A gente se reúne para uma festa. Ok? Mas o escritor aos Hebreus está dizendo: não deixe de congregar. Ele está dizendo: não deixe de se reunir como igreja. Não é não deixe de ir na igreja, não, de se reunir como igreja. Nós somos igreja, amém, queridos?
E quando estamos reunidos, temos que estar no mesmo espírito, no mesmo propósito. É por isso que eu peço a Deus, tira todo espírito contrário, espírito de divisão, espírito de confusão, espírito que quer bagunçar a obra do Senhor. Está amarrado, repreendido no nome de Jesus. Nós temos que estar aqui com unidade de propósito. Nós temos que nos reunir como igreja para adorar, para buscar, para consagrar nossa vida, para buscar a presença de Deus, para aprender mais do Senhor, para que os dons, os talentos, os frutos fluam na nossa vida e nós possamos servir ao Senhor. Então a decisão é minha, é sua. Não deixe. É o apelo do escritor, não deixe. Mas dentro desse apelo ele está considerando o quê? Não olhe para os lados. Sabe por quê? Porque a salvação é sua. A salvação é individual. A santificação é individual. O comprometimento com o reino é individual. E ele está dizendo, não deixe de congregar como é costume de alguns. Ele está dizendo, não se influencie, não se deixe influenciar pelos maus exemplos. E muitas das vezes a gente até olha, não estou aqui julgando e entrando no mérito. A gente ouve muito, sair da igreja por causa de fulano, sair da igreja por causa de Beltrano. Mas eu tenho certeza que tem gente também, como tem o fulano, o Beltrano, que muitas das vezes nos entristece, tem outros também que nos ajudam na caminhada. Eu sei que tem maus exemplos. Eu sei que nem todos que estão em Israel são israelitas, como Paulo disse. Eu sei que na igreja nem todos estão convertidos, uns estão em processo. Mas a gente, muitas das vezes, a gente olha sempre o mau testemunho. Se até fulano desanimou, então eu também posso desanimar. Se até fulano que era líder, que era pastor, que era isso e aquilo, desanimou, a gente se sente no direito. Então também vou. A gente se sente encorajado, mas na verdade a frieza já estava em nós. O desânimo já estava em nós, a gente só achou um bode expiatório. A gente só achou alguém para botar culpa, para a gente não ficar sozinho. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, nós somos influenciados, mas não é porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer. Não é porque nós estamos vivendo uma era dos desigrejados que você também tem que ser um desigrejado. Não é porque nós estamos vivendo um momento de apatia, de esfriamento, que você tem que ser apático e frio. Não é porque estamos vivendo um momento de relativismo, do evangelho oba-oba, que você tem que viver assim. E é por isso que o escritor diz, não deixe de congregar como é costume de algum. Então não copie o que é mal. Mas por outro lado ele diz, faça alguma coisa. Eu amo a palavra de Deus, porque ela nos desafia. Ela não te deixa acomodado, não. Deus nos desafia o tempo todo. Eu estou congregando, tá bom. Mas a Bíblia está dizendo, faça alguma coisa. Você está congregando? Amém. Você está buscando? Amém. Mas você precisa fazer alguma coisa. E que coisa é essa? O texto nos ensina. Não deixamos de congregar como igreja, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Sabe o que é admoestar? Encorajar. Agora o escritor aos Hebreus está dizendo, você está congregando? Amém. Agora olha para o lado. E eu gostaria que você fizesse esse exercício hoje. Você sabe que eu não sou desse modismo, então hoje vocês vão me obedecer. Olha para o lado, olha para o banco aí, para o banco vazio aí do seu lado. Olha para trás, tem banco vazio. Tem irmão nosso que não está aqui. Talvez ele tenha os motivos dele, dela. Ninguém está aqui julgando ninguém.
Mas será que amanhã, se você encontrá-lo durante a semana, você pode dar um abraço nesse irmão e dizer: senti sua falta, queria você lá, tá tudo bem? Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Algo te entristeceu? Você é importante, meu irmão. Você é importante, minha irmã. É tão bom quando você está lá com a gente. A gente precisa fazer isso, irmãos. Encorajar. Não é apontar o dedo e dizer: se você não conhece a dor do outro, não julgue. Se você não sabe que aquela vida está passando, não julgue. Mas ajuda. Interceda. Ora. Me ajuda. Ajuda o conselho. Fala assim: pastor, quer que eu vou contigo visitar aquele irmão? Eu não sou onipresente ou onisciente. Talvez você percebeu coisas que eu não percebi. Vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos encorajar uns aos outros. Não vamos deixar ninguém para trás. Vamos ter amor pelas almas. E esse amor pelas almas começa dentro de casa. Começa aqui. Começa com o nosso irmão. Então o apóstolo não, o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, não deixe de congregar, mas faça alguma coisa. Se você está congregando, então você admoeste, ou seja, encoraje seus irmãos a congregar. E por fim ele vai dizer: quanto mais vede que o dia se aproxima. Agora o escritor aos Hebreus está dizendo assim: tenha uma visão do que está acontecendo. Você tem uma visão de mundo? Me desculpe a palavra, não quero ser grosso. Ou o seu mundo é o seu umbigo? Ou você tem uma visão de mundo? Você sabe o que está acontecendo? Pessoas estão morrendo. A cada segundo, 102 pessoas morrem. Sabe o que está acontecendo nesse mundo? Tudo que é de errado está se propagando numa velocidade. O que é errado está sendo colocado como certo. E o que é certo está sendo colocado como errado. E as pessoas estão se perdendo. As pessoas estão brincando de ser cristão. Estão brincando na igreja. Você tem a visão que Jesus está nas portas. Que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Que os sinais estão aí como nunca aconteceu. Guerras, terremotos, frieza no coração. As pessoas cada vez mais desumanas, amantes de si mesmo, buscando seus próprios interesses. Falsos profetas que têm programas na televisão, pregando um Cristo que a Bíblia não diz, pregando um evangelho que não existe. Você tem consciência do mundo que estamos vivendo? Agora o escritor aos Hebreus está despertando-nos a um senso de urgência. Admoeste, quanto mais vede que o dia se aproxima. Está mais perto de Jesus voltar. E a igreja tem uma missão. Eu tenho uma missão. Você tem uma missão. Missão do reino. De proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não deixe de congregar. Antes, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação. Vamos encorajar. Quanto mais vede que o dia se aproxima. Que sejamos um agente encorajador.
que tem preocupação com os irmãos, com o que está acontecendo nesse mundo. Eu quero convidar você a se colocar de pé, se você pode. Eu tenho expectativa que o Espírito Santo esteja movendo nossos corações nesse momento. O que nós aprendemos nessa noite? Eu e você temos acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho. E nós temos que desejar, e nós temos que acessar a presença de Deus pelo novo e vivo caminho que é Jesus. E nós devemos encorajar uns aos outros, que nós devemos unir as nossas forças. Não é tempo de desanimar, não é tempo de retroceder, não é tempo de parar, mas é tempo de nos unirmos e juntos alcançar o máximo de pessoas que pudermos alcançar, segundo a direção e a graça de Deus. A minha oração por mim e por você nessa noite é que possamos ter essa intrepidez, essa coragem. Que essa palavra nos desafie a rever os nossos conceitos, nossos valores e a agirmos como igreja, como servos de Deus. E como é o título dessa mensagem, que nós possamos usufruir dos privilégios que é ter o acesso ao Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, nessa noite. Bendito seja o teu nome. Os dias são maus, são difíceis, Senhor. Mas nós temos um privilégio tão grande. Porque graças ao sacrifício de Jesus, nós não precisamos de um intermediário. Jesus já fez a ponte. Pelo nome de Jesus, pelo que Jesus fez, nós podemos estar na tua presença, Senhor. Sermos fortalecidos, sermos encorajados, sermos renovados, libertos, sarados. Que isso aconteça, ó Deus, na nossa vida. Que nós possamos te buscar dia e noite. Que nós possamos com coragem, com ousadia, com alegria, buscar a tua face, a tua presença. E ali nos derramarmos diante do Senhor. E ali receber do Senhor o cuidado, o tratamento. E que essa nossa comunhão, Senhor, nos desperte a encorajar todos aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor use a nossa vida, Senhor, não deixe que haja indiferença na nossa vida, mas que o Senhor nos use, ó Deus. Os dias são difíceis, estamos vivendo um momento de esfriamento, de apatia, de indiferença, mas, Senhor Deus, nos desperta com esse senso de urgência, ó Deus, a avivar a nossa vida, a consagrar a nossa vida e também, ó Deus, a ser, ó Deus, um canal de bênção para a vida dos nossos irmãos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Não permita, ó Deus, que tenhamos, ó Deus, dificuldade de estar congregando, mas que o nosso coração se alegre, que nós tenhamos prazer de estar na tua casa, que nós tenhamos prazer de rever os nossos irmãos, que nós tenhamos prazer de buscar a tua presença, de cultuarmos em comunidade, de aprendermos juntos e de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nos proporcionar. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos nessa santa comunhão, recebendo o fluir do teu Espírito Santo, vendo nossos irmãos crescerem, vendo os frutos surgirem, ó Deus. Queremos vivenciar isso a cada dia, Senhor. Nos dê sabedoria. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão desanimados, feridos. Ó Deus, quantos corações feridos, quantas mentes confusas. Senhor Deus, trata em cada um, Senhor. E nos
ajude, ó Deus, a olhar com misericórdia para aqueles que precisam de um abraço, para aqueles que precisam de um conselho, para aqueles que precisam de uma oração, para aqueles que precisam, ó Deus, ser ouvidos, Senhor, ser encorajados. Usa a nossa vida, Senhor. Que nós sejamos bênção para os nossos irmãos, que nós sejamos bênção uns para os outros, que nós venhamos nos encorajar mutuamente, que venhamos edificar uns aos outros, Senhor. Porque o Senhor está vindo, ó Deus, e nós queremos estar preparados, Senhor. E quando o Senhor vier, ó Deus, não queremos que as nossas mãos estejam vazias, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ter a alegria, o privilégio de apresentar a nossa vida ao Senhor, como homens e mulheres que trabalharam no Teu reino, Senhor, para a glória do Teu nome. Visita a Tua igreja, Senhor, nesse momento. Visita cada vida, cada coração. Ministra, Senhor, em cada vida, em cada situação. O Teu Espírito Santo, o Senhor nos conhece. Tu sabe das nossas dificuldades, Tu sabe das nossas lutas, Tu sabe daquilo que muitas das vezes nos impede, Tu sabe daquilo que muitas das vezes nos prende, Tu sabes, ó Deus, os nossos sofrimentos, mas o Senhor é um Deus bondoso. Tu és um Deus que cuida de nós, cuida da nossa vida, nos ajude a continuar, nos ajude a permanecer firme, nos ajude a estar na Tua presença, ó Pai. Nos ajude a ter o prazer de nos reunirmos como igreja para juntos buscarmos a Tua face. Deus, derrama Tuas bênçãos sobre o Teu povo nessa noite, sobre cada um de nós, os que estão em casa, acompanhando através dessa live. Visita cada vida, cada lar, ó Deus, e derrama das Tuas bênçãos, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, agradecidos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Se assente por 5 minutos. Alguns anúncios importantes. Pessoal de casa, Deus abençoe, tá? Deus abençoe ricamente. Obrigado pelo carinho de vocês.